Olá, estamos começando pela Rádio Web do TCE Sergipe, mais um ponto de encontro. E no programa de hoje vamos conversar com a advogada Adriana Oliveira Fontes, que é facilitadora do curso que está sendo realizado no Tribunal de Contas de Sergipe, Comunicação Consciente no Ambiente Corporativo Institucional. E é esse o tema do nosso bate-papo de hoje no Ponto de Encontro. É um prazer tê-la aqui no nosso programa, doutora Adriana Oliveira, e vamos falar sobre a importância desse curso para uma instituição como o Tribunal de Contas de Sergipe. Sim, primeiro eu quero agradecer o convite para participar dessa entrevista e principalmente o quanto eu fiquei muito feliz em trazer essa temática da comunicação consciente para o ambiente institucional. A intenção dessa abordagem é a melhoria das relações interpessoais e tornar o ambiente organizacional cada vez mais sadio. Eu fico muito feliz que aqui em Sergipe, vários outros tribunais também já se beneficiaram dessa abordagem. Então, eu já ministrei esse curso no TRE, na Justiça Federal, no TRT e também no Tribunal de Justiça. Então, é uma abordagem que tem sido muito solicitada dentro da perspectiva do ambiente corporativo e também do Poder Judiciário, a título de ferramenta para mediações e conciliações. A comunicação é um fator importante, né, no entendimento das pessoas, da humanidade em si. E no ambiente de trabalho, a comunicação é fundamental para que haja uma produtividade. É por esse olhar também que o treinamento vê a melhoria do funcionamento de uma instituição? Sim, com certeza. E especialmente agora, depois da pandemia, acho que ficou muito evidente o quanto os empregadores ou os gestores de órgãos públicos estão cada vez mais valorizando o que no mundo corporativo eles chamam de soft skills, que são as competências comportamentais. Então, eu acho que cada um de nós tem uma história de conhecer alguém que é tecnicamente muito competente, mas às vezes tem problemas de relacionamento, não sabe trabalhar em equipe, tem dificuldade com a liderança. Então, tem algumas pessoas que, muito embora sejam tecnicamente maravilhosas, às vezes são demitidos ou não são promovidos porque não têm a competência relacional. Eu costumo perguntar no curso, quando você se lembra de alguém que é referência enquanto profissional, quais características você lembra dessa pessoa? Normalmente, as pessoas me trazem características de valores ou de comportamento, que a pessoa é ética, comprometida, dedicada, que é aberta ou que não é arrogante. Talvez só depois de muito tempo é que alguém traga a parte técnica. Então, é evidente que cada um de nós precisa ser excelente na parte técnica, né? Assim como você precisa ser enquanto jornalista atualizado, mas com certeza a parte comportamental e dos relacionamentos conta muito, ou seja, a gente é avaliado também pelo nosso comportamento e o fato de ter uma boa interação com a equipe traz produtividade, eficiência e, no caso do Tribunal de Contas, um atendimento muito bom para o jurisdicionado. Há uma tendência muito natural de que, se juntarmos aleatoriamente 10 pessoas, podemos encontrar nelas os diferentes tipos comportamentais. Sim. E isso realmente no ambiente de trabalho deve ser uma coisa que deve ser tratada com muito cuidado para que haja exatamente essa interação e, havendo essa interação, haja uma produtividade melhor. Isso é comum também se encontrar em esses tipos comportamentais em todos os ambientes de trabalho, doutora? Sim, eu acho que é inegável que em qualquer agrupamento humano vão aparecer pessoas com personalidades diferentes. E o que eu acredito muito nessa abordagem da comunicação consciente é que a maioria de nós foi pedagogizado sem receber instrumentos de inteligência emocional. Então, a gente não foi aprendendo a lidar com frustração, com raiva, com decepção. E muitas vezes isso no ambiente de trabalho se manifesta através, por exemplo, de fofoca. A pessoa, ao invés de ficar segura e confiante para falar sobre alguma insatisfação ou descontentamento com um colega ou com a chefia, escolhe, por exemplo,
a estratégia da fofoca, que na maior parte das vezes, se não todas, é uma estratégia que não cuida em nada das relações e nada ajuda. Nada, só aumenta os conflitos. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela contribui nessa perspectiva de você entender as outras pessoas, considerando uns traços de personalidade diferentes. Então, o que eu fico mais com vontade de contribuir é que a intenção da comunicação não violenta é promover a conexão humana e que, principalmente, o foco seja tentar compreender e ser compreendido. Porque é comum, especialmente no ambiente de trabalho, que a pessoa acredite que só tem um jeito certo de fazer, e normalmente é o dela. E isso normalmente gera desentendimento, divergência. Então, a intenção da comunicação não violenta não é buscar quem está certo ou quem está errado, mas entrar num lugar de estar realmente aberto para o diálogo, para tentar compreender e ser compreendido. Quando a gente fala em diferentes tipos comportamentais, por exemplo, a gente reúne 10 pessoas aleatoriamente e vai encontrar o brincalhão, o desconfiado, aquele sisudo, o sério, o sempre contrariado, o contestador. Quer dizer, há vários tipos comportamentais. Qual é o caminho para que se extrair o melhor de cada um deles e mantê-los, né, unidos em torno de um bem comum? Há um caminho para isso? Eu acredito que sim. Pela perspectiva da comunicação não consciente, a gente acredita que todos nós compartilhamos de necessidades universais, que é ser ouvido, visto, considerado, respeitado, necessidades muito importantes no ambiente de trabalho, que são de reconhecimento e valorização. Acontece que a forma como cada um de nós escolhe para lidar quando essas necessidades não estão sendo atendidas é que é diferente. Então, a divergência acontece nesse nível da estratégia. Então, quem é contestador ou quem é brincalhão, esses traços de personalidade que você trouxe e elencou, são estratégias que a pessoa escolhe para atender necessidades. Então, uma forma que a liderança pode lidar é tentar entender, por exemplo, qual é a necessidade daquela pessoa que, porventura, está sendo atendida ou, inclusive, pensando na necessidade do grupo. Porque, quanto a esse tema de ser brincalhão e usar o humor no ambiente de trabalho, tem um lado que cuida de necessidades importantes, como de leveza, mas é preciso cuidar, dentro da perspectiva desse humor do ambiente institucional, para que não sejam feitas piadas que levem a um tom de desrespeito, né? Então, eu acho que são conversas importantes para que quem tem a estratégia de ser brincalhão não o faça desrespeitando ou excluindo, ridicularizando os outros colegas de trabalho. Até porque é importante que cada um tenha essa consciência de que todos que se dirigem ao local de trabalho, cada um tem os seus problemas pessoais. Nem sempre consegue deixá-los no portão de entrada do local de trabalho. Sim. Então é interessante que cada um também procure entender um pouco o companheiro, né, o colega de trabalho, para saber, para pelo menos imaginar, ou ter uma ideia, avaliar um pouco, né, de que determinadas situações ou determinadas brincadeiras ou coisas que ele coloca não são bem, digamos assim, colocadas, né, porque às vezes pode até, ao invés de ajudar, ferir mais o ego de cada um. Essa comunicação não violenta, que está dentro do tema do treinamento, o que é que vem a ser essa comunicação não violenta, por exemplo? Então, como eu sinalizei, a grande intenção é mudar o foco dos nossos erros e dos erros das outras pessoas, que é a forma como a maioria de nós foi pedagogizado de procurar quem é o culpado, para tentar entender quais são as necessidades das pessoas que não estão sendo atendidas. E essa abordagem tem uma aplicabilidade muito significativa no ambiente institucional para, por exemplo, se nós dois trabalhássemos juntos e você tivesse me pedido alguma atividade e eu não tivesse entregado no prazo combinado. Você podia escolher falar comigo a partir de um lugar de julgamento ou crítica, dizendo, Adriana, você está com descaso, é preguiçosa. Isso provavelmente, se a escolha fosse a partir de um lugar de julgamento e de crítica, é muito provável que eu ia entrar ou num tom de ataque ou de defesa. A atividade que precisava ser cumprida provavelmente não seria.
E essa abordagem da comunicação consciente nos convida, por exemplo, a falar a partir dos fatos. Então, você poderia me dizer, Adriana, semana passada nós combinamos que você mandaria um e-mail até sexta-feira. Hoje já tá, hipoteticamente, quarta-feira, quinta-feira, e até agora você não mandou o e-mail. E aí estou querendo conversar com você para tentar entender. Então, substituir os nossos julgamentos por fatos. Então, enquanto jornalista, com certeza, foi matérias e disciplinas na faculdade, tentar conseguir distinguir qual era a interpretação que você fazia para o fato que efetivamente estava acontecendo e que você estava fazendo a cobertura. Então, essa habilidade de jornalista é primordial para a perspectiva de comunicação no ambiente corporativo, que eu possa me comunicar a partir do que aconteceu e não a interpretação que eu dou a partir desse fato. Então, é um dos benefícios dessa abordagem. Esse ponto que a senhora abordou me fez lembrar um tema tocado no curso, no treinamento que eu fiz algum tempo atrás, que é o TWI, Treinamento Básico de Supervisão, que aborda exatamente essa questão da comunicação entre supervisor e supervisionado, por exemplo. A forma, isso serve até para dentro de casa, né, para os lares das pessoas, a forma como a gente explica, passa um conhecimento de determinada coisa para outra pessoa, é aí que reside a comunicação, tem que ser perfeita, tem que haver uma determinante comunicação bem clara para não deixar dúvida. Por exemplo, esse exemplo foi citado no treinamento. O ensinamento que as pessoas dão, normalmente a gente até faz isso também instintivamente, que a gente se ensina uma criança, um adolescente a dar um laço no sapato, a gente acha que é algo simples, né? Você pega ali, é assim, aí fica de frente para adolescente, para criança e mostra como é que dá o laço. Só que ele está vendo aquele laço ser dado de uma forma inversa, ele está do outro lado. Então, todo movimento que eu faço da direita para a esquerda, para ele passa a ser da esquerda para a direita e vice-versa. Então, é preciso haver essa consciência de que o que vamos ensinar para alguém, o conhecimento que vamos passar, tem que ser com uma comunicação, pelo menos clara, né, para evitar o entendimento errado daquilo que está sendo transmitido. Isso é um ponto também interessante no ambiente de trabalho, né, doutora? Perfeito. E um dado que a gente precisa cuidar no ambiente institucional, eu acho que é fazer combinados sobre atividades que vão ser feitas, como vão ser feitas. E nessa parte desse percurso de aprendizagem, como é no ambiente familiar, ensinar alguém a dar um laço, é tentar ressoar com o nível de aprendizado da pessoa que eu estou compartilhando conhecimento. Então, se eu sou um chefe de departamento e estou oferecendo conhecimento para um estagiário, eu tenho que perceber que o percurso de aprendizagem dele é diferente de alguém que já está na empresa ou na instituição tem um tempo. Então, acho que pontos valiosos são entender a necessidade de cada um a cada momento e a intenção que essa comunicação seja o mais respeitosa e inclusiva possível. Pensando nas lideranças, eu fico sempre em todos os cursos que faço, e aqui no Tribunal de Contas não foi diferente. Eu trouxe uma dinâmica que eu acho bem valiosa, que chamam de investigação apreciativa. É comum que a gente sente nas instituições privadas ou públicas só para falar do que não está funcionando. Então, normalmente tem reuniões para dizer, vamos considerar que o senhor fosse meu gestor e dissesse, Adriana, estou precisando conversar com você. Eu já ia ficar, ai meu Deus do céu, vem bronca aí, qual foi o problema dessa vez? E eu acho importante mudar essa cultura para que haja reuniões para apreciar o trabalho da outra pessoa e dizer, Adriana, esse trabalho que você fez aqui garantiu mais eficiência, produtividade ou agilidade. As pessoas estão se sentindo incluídas e gerou um bom clima entre a equipe. Só que, normalmente, há uma carência dessas reuniões, sejam elas individuais ou coletivas. Então, eu acho, para mim, fica pensando no ambiente institucional, um estímulo e encorajamento para que reuniões apreciativas aconteçam, porque é inevitável que os conflitos e os problemas vão acontecer. Então, a comunicação consciente não tenha nenhuma pretensão de achar que vai acabar com o conflito. O conflito faz parte da vida. O que a gente quer é se nutrir
e cuidar das relações para quando os conflitos aconteçam, a gente possa lidar com eles de uma forma mais bacana, para que aquele conflito não vire um confronto, não fique pessoas no ambiente do trabalho, que infelizmente acontece, às vezes que sequer se cumprimentam. Então, o cuidado e aí, como uma estratégia, pode ser lembrar desse reconhecimento e valorização das pessoas no ambiente de trabalho. Bom, e o curso Comunicação Consciente, Não Violenta no Ambiente Corporativo e Institucional, que a senhora está ministrando, ele está sendo ministrado em quantos módulos, como está sendo feito esse curso? Qual é a metodologia que está sendo aplicada? Para mim, a felicidade de que é a primeira turma aqui no tribunal, promovido pela escola, né, pela Ecojan. E está acontecendo o curso em 16 horas. Então, são 4 encontros de 4 horas. E a intenção dessa metodologia é que cada pessoa tenha acesso a um pouco de conteúdo e vá viver a relação, assim, seja no ambiente profissional ou também institucional. É muito comum que as pessoas me perguntem qual é o público-alvo dessa metodologia, comunicação consciente. E eu brinco que é gente, que se relaciona com gente, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, a intenção de aprendizagem é oferecer essa temática da comunicação consciente em turnos, para que a pessoa possa ter tempo de entrar em contato com essa abordagem. E, para mim, fica muito importante frisar que a comunicação consciente e não violenta é um processo de conscientização disfarçado de ferramenta de comunicação. Então, o ato de falar é apenas um dos aspectos. O que mais a gente quer convidar é uma mudança da forma de pensar. Então, em que eu não quero impor ao outro, eu também não, de forma nenhuma, pretendo manipular a outra pessoa. E o que eu gosto muito de desmistificar é que a comunicação consciente em nada está ligada à permissividade e nem passividade. Porque o nome não violenta pode induzir a isso. Dizer, eu vou ter que ficar calado, engolir sapo. E pelo contrário, a intenção é que eu consiga ser assertivo a partir de um lugar respeitoso. Doutora Adriana Oliveira Fontes, é um prazer tê-la aqui no Ponto de Encontro. Acho que a gente abordou amplamente o tema do curso que a senhora está ministrando. Fique à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa que não foi perguntado, o que a senhora acha interessante acrescentar para quem está nos assistindo. Eu só quero agradecer, porque é a perspectiva de que cada vez mais a gente possa pensar numa sociedade respeitosa e inclusiva, e que essa temática da comunicação não violenta é apenas um dos caminhos para a gente cuidar dessa urbanidade entre nós. Então, muito obrigada. O Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Hoje conversamos com a doutora Adriana Oliveira Fontes, que ministrou o curso para servidores aqui do Tribunal de Contas de Sergipe, abordando o tema comunicação consciente, não violenta, no ambiente corporativo e institucional. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo Ponto de Encontro.